Viva! Meu nome é Paulo Herculano e vamos fazer uma abordagem às páginas que já vêm instaladas com o novo equipamento da Flymaster, o LiveC. Estas páginas foram criadas pela equipa da Flymaster para otimizar os teus voos de lazer, XC e competição. Podes usá-las ou podes criar as tuas páginas com o Flymaster Instrument Manager. Também podes definir se estas páginas mudam entre elas de forma automática, de acordo com a situação do voo, ou se só mudam manualmente, pressionando a tecla Enter. Vamos então ver a primeira página. A página número 1 é para a térmica. Nesta página estão alguns dos campos mais importantes para quando estamos a voar em térmica. Mas primeiro vamos mostrar quais os campos que estão instalados na parte de cima do ecrã e que nos permitem saber as condições do nosso LiveC. No ponto 1 temos o indicador do nível da bateria. O elemento da bateria fornece uma indicação gráfica do nível atual da bateria. No ponto 2 temos o elemento indicador do volume, que fornece uma indicação gráfica do nível do volume atual. No ponto 3 temos o elemento GPS, que fornece indicação gráfica sobre a qualidade atual do sinal GPS. No ponto 4, o elemento status das comunicações. À semelhança de qualquer telefone móvel, fornece uma indicação sobre as comunicações com os servidores via LTE. Mostra o nível da qualidade do sinal e o status da conexão, sem serviço, online ou envio de dados. 5. A informação da página indica o nome da página. Estes campos vão se repetindo nas páginas seguintes. Vamos então ver os campos específicos para voarmos em térmica. 6. Indica a velocidade do solo. A velocidade só é apresentada quando o receptor GPS tem um sinal válido e indica a velocidade da asa em relação ao solo. 7. A altitude dada pelo GPS. 8. Hora local e atual. Este valor é atualizado automaticamente quando o dispositivo recebe um sinal GPS válido. 9. Duração do voo, ou seja, a duração do voo atual. 10. Distância para a descolagem. É a distância entre o ponto atual e o ponto da descolagem em linha reta. 11. Distância para a térmica. Dá-nos a menor distância até ao último núcleo térmico, ponto térmico registado. 12. Widget térmico. Este mapa desenha o teu percurso de forma semelhante a um trilho de serpente, aumentando e diminuindo a espessura da linha de acordo com os valores que sobem ou descem. Para além disso, a cor muda, com cores mais quentes indicando valores de subida mais altos e as cores mais frias representando valores de subida menores. Isto cria uma imagem visualmente perfeita da térmica em que estamos. 13. Máxima subida. Após que o voo tenha começado, mostra a taxa máxima de subida encontrada durante o voo. Este valor usa a taxa instantânea de subida. 14. Vário analógico. Quando o LiveC detecta que o piloto está a subir, começa a aumentar uma barra preta à esquerda, na parte inferior da escala até ao topo, com incrementos de 0,1 metros por segundo. A mesma barra cresce à direita do topo da escala para o fundo se for detectado afundamento. 15. Vário médio, ou seja, vário integrado. O average vário é calculado usando uma constante de tempo de integração com o objetivo de indicar taxas de subida mais suaves. 16. Ganho, perda de altitude. Quando no topo da térmica, exibe a altitude ganha desde a base da térmica. Se não, exibe a altitude perdida desde que atingiu o topo da térmica. 17. Máximo afundamento. Indica a máxima descendente encontrada durante o voo desde que descolou. Este valor usa
o vário instantâneo. 18. Direção do vento. A seta é desenhada a mostrar a direção do vento em relação à direção do piloto, direção de onde o vento está a vir. Por exemplo, se o piloto estiver de frente para o vento, a seta aponta para sul, para a parte inferior do ecrã. Centrado sobre a seta está um círculo em que o número exibido mostra a velocidade do vento. 19. Topo térmico. É o ponto mais alto atingido durante a atual térmica. 20. Planeio em transição, ou seja, é a taxa média de planeio durante as transições entre térmicas. 21. Perfil térmico. O perfil térmico é um elemento gráfico que permite visualizar padrões térmicos num corte lateral, usando um eixo horizontal com a intensidade da taxa de subida e um eixo vertical com a altitude. Representa graficamente o comportamento da atividade térmica com várias camadas de altitude. Esta ferramenta traz vantagens significativas para a tomada de decisão ao ter uma visualização do comportamento térmico durante um dia de voo. A página número 2 é para ser usada em transição. Mantém algum dos campos do anterior, mas com outra disposição, como sejam a linha superior do ecrã com o nível da bateria, o nível sonoro, condição do GPS, condição das comunicações, informação da página e ainda a velocidade do sol, a altitude GPS, a hora, a duração do voo, direção do vento, planeio em transição, vário analógico, vário integrado, distância para a descolagem e acrescenta 2 mapas. No 1 temos o mapa de perfil. Usando o FlyMaster Instrument Manager, pode escolher o que é exibido neste elemento gráfico, entre várias camadas disponíveis. Essas camadas podem ser espaço aéreo, pontos da manga ou aterragem. Fica também com uma visualização da tua posição em relação ao terreno e à altitude, bem como o local previsto aterrares com base no planeio em transição. Em 2 temos um mapa multicamadas. O LiveC tem um objeto que pode ser configurado através do FlyMaster Instrument Manager chamado mapas multicamadas. Vários tipos de camadas podem ser combinados sem qualquer limitação entre elas. Todas as camadas disponíveis têm 2 pequenos indicadores cruciais: indicação norte-sul e direção da próxima baliza. À medida que o LiveC evolui em termos de firmware, mais tipos de camadas surgirão. Atualmente existem 4 camadas disponíveis: espaços aéreos, manga, trilho térmico e topografia e estradas. Página número 3. Foi criada a pensar no início de uma competição, no start. Mantém alguns dos campos do anterior, mas com outra disposição, como sejam a linha superior do ecrã com as condições do aparelho, mais a velocidade do sol, direção do vento, altitude GPS, vário analógico, vário integrado, mapa multicamadas e foram acrescentados os seguintes campos. 1. Time to go. O campo TTG é dinâmico e irá variar de acordo com o estado atual do voo e o tipo de manga definida. Ele mostrará TTG, Time to Go, tempo para arrancar, portanto, antes da abertura da partida, antes do start. E em seguida mudará para SS, Speed Section, que é o tempo que já passou desde a abertura da partida. Se não for nenhuma porta de partida definida, ou não for definida nenhuma manga, este campo mostrará DUR, que neste caso é o tempo decorrido desde a descolagem. O evento de descolagem é acionado quando a velocidade do Sol excede 5 km/h e tem definido uma posição 3D. Em 2, temos a roda de navegação, que é o elemento multi-informação que mostra graficamente a orientação e o rumo, como seja a direção do voo,
os pontos cardeais oeste, norte, este e sul, a direção do vento e o núcleo térmico. Além disso, se for definido um destino, uma baliza, o elemento de navegação também indicará a direção para o centro da baliza e a rota otimizada para essa mesma baliza. E ainda a direção da baliza a seguir à atual. No ponto 3 temos a distância à linha, que é a menor distância até à linha do círculo da baliza. No ponto 4, a distância ao bordo, ou seja, é a distância à tangente otimizada em relação à baliza ativa, tomando em consideração a baliza seguinte. No ponto 5, baliza ativa, ou seja, o nome do ponto de viragem ativo. A página número 4 foi preparada a pensar na manga de competição. Mantém algum dos campos dos anteriores, mas com outra disposição, como sejam toda a informação superior com a informação do aparelho e da página, a velocidade do Sol, direção do vento, altitude GPS, distância à linha, distância ao bordo, baliza ativa, vário analógico, vário integrado, mapa multicamadas e foram acrescentados os seguintes campos. Distância ao golo. Distância ao golo é a distância total da posição atual do piloto em relação à meta. A distância é calculada considerando que a rota ideal é feita através de todos os pontos de viragem pendentes. LPF quer dizer Leading Points Factor. Também está disponível como elemento gráfico. Os pontos de liderança são atribuídos para incentivar os pilotos a arrancarem cedo e para compensar o risco envolvido em voar no grupo da frente. Os pilotos obterão pontos de liderança, mesmo que tenham aterrado antes da meta ou da secção de fim de velocidade. O valor deste campo de dados varia entre 0 e 100%, em que 0%, mesmo liderando a corrida, não pontua pontos, e em 100%, os pontos marcados por liderar a corrida são os mais altos. Quando o LPF é igual ou superior a 70%, o Live C diz para atacar. Nos dias de hoje, ao mais alto nível, as mangas ganham-se com os pontos de liderança. A página número 5 preocupa-se com os campos que necessitas para a abordagem final ao golo. Uma vez mais, mantém alguns dos campos anteriores, mas com outra disposição, como toda a informação superior do aparelho e da página, a velocidade ao Sol, direção do vento, altitude GPS, distância ao golo, distância à linha, distância ao bordo, baliza ativa, vário analógico, vário integrado, o mapa multicamadas, o planeio em transição e foram acrescentados os seguintes campos. A altura de chegada ao golo. A altura estimada acima da meta. É a altura que é calculada considerando a média do planeio que foi feito ao longo do voo. Isso significa que o vento e a qualidade do dia e o desempenho da asa são tomados em consideração nos cálculos deste valor. Planeio para o golo. É o planeio necessário para atingir o golo, considerando que a rota ideal é feita através de todos os pontos restantes. Planeio atual. O planeio atual é calculado usando o valor médio do vário e a velocidade média em relação ao Sol. Página número 6, para teres uma boa perspectiva do espaço aéreo que te rodeia. Mantém algum dos campos dos anteriores, mas como podem ver, todos os campos referentes à manga foram removidos. Mantém toda a informação superior com a informação do aparelho e da página, mais a altitude GPS, o mapa de perfil, o mapa multicamadas e foram acrescentados os seguintes campos. 1. Altitude. Altitude atual. Esta altitude é calculada com uma base na pressão barométrica e depende do valor QNH. 2. Distância para CTR, ou seja, a distância ao espaço aéreo controlado. Quando mais do que uma área de espaço aéreo restrito estiver ao alcance,
será indicada a área mais próxima. Quando no interior de uma área de espaço aéreo restrito, a distância indicada é até ao bordo mais próximo. 3. Altitude para CTR. A altitude para CTR mostra a altitude para o espaço aéreo controlado. Um número negativo indica que já estamos dentro e que devemos descer para sair do espaço aéreo controlado. 4. Status do CTR. A mensagem de estado do espaço aéreo mostrará violating quando dentro do espaço aéreo controlado. Imminent out quando perto de entrar no espaço aéreo verticalmente. Ou pose imminent quando perto de entrar no espaço aéreo horizontalmente. No 5 temos o nome do CTR, ou seja, o nome do espaço aéreo que causa o aviso ou violação. Em 6, o teto do CTR indica a altitude superior do espaço aéreo que está a causar o aviso, ou seja, o espaço aéreo que está a violar ou perto de violar. No ponto 7, temos o chão do CTR. Indica a altitude inferior do espaço aéreo que causa o aviso. Pelo mapa de perfil, vemos que o piloto está dentro de uma área vermelha, ou seja, dentro do espaço aéreo interdito, confirmado pelos campos alto CTR com o valor menos 191 metros e pelo campo dist CTR com menos 2015 metros e ainda pelo campo CTR status com informação violating, devendo efetuar imediatamente manobras para baixar ou rodar à direita e voar 2015 metros para sair dessa zona restrita. A página número 7, dedicada a quem instalou o serviço FlarmAware e que permite receber a posição Flarm de outras aeronaves e ter avisos de colisão potencial no seu LiveSea. Lembro que precisará ativar o serviço FlarmAware opcional na página da FlyMaster. Esta ativação é vitalícia. Voltando à página, mantém algum dos campos dos anteriores, como sejam toda a informação superior, com informação do aparelho e da página, a velocidade ao Sol, a altitude GPS, mapas multicamadas. E foram acrescentados os seguintes campos. 1. Bússola. Indica o azimuth em que estamos a voar, ou seja, o ângulo entre o norte magnético e o instrumento. 2. Direção GPS. A direção atual do voo em graus, ou seja, quantos graus estamos desviados em relação ao nosso objetivo, baliza ou golo. Neste caso, quantos graus estamos desviados em relação à outra aeronave. 3. Flight Level. Nível do voo. A altitude atual em centenas de pés com base num QNH fixo de 1013.25 hectopascal. Importante para voar junto a outro tipo de aeronaves, pois desta forma todas voam com o mesmo QNH. 4. Radar Flarm. O radar FlarmAware é um elemento gráfico que permite visualizar em estilo radar, na faixa definida pelo nível de zoom, as aeronaves ao seu redor equipadas com sinal Flarm. Este serviço, como já referi, é opcional e é necessário ativar na página da FlyMaster. Existem vários tipos de aeronaves no sistema Flarm, identificadas com diferentes ícones e, dependendo da sua categoria, podem ser helicóptero, avião aplanador, balão ou drone. Se estiverem dentro do intervalo definido pelo nível de zoom, a aeronave aparecerá representada em cores diferentes dependendo do nível de ameaça de uma potencial colisão. Verde, baixo risco de colisão. Amarelo, risco moderado de colisão. Vermelho, alto risco de colisão. Os parapentes e a asa delta não serão mostrados por razões óbvias. A proximidade em que os parapentes e as asas delta voam desencadeiam alarmes constantes de potencial colisão. Para além dos campos que fomos falando ao longo desta apresentação, existem mais campos disponíveis de utilizar. Num total de 81 campos que estão no manual nas páginas 35 a 49, a que cada um de nós poderá dar maior ou menor importância. Mas que temos sempre a opção de os poder incorporar nas páginas que podemos criar. Brevemente vão surgir mais campos. Obrigado por terem acompanhado esta apresentação.